E hoje eu vim atualizar vocês de como que anda essa função do ateliê. Dani, você não ia ser design de vela, sabonete. Como é que estão as coisas? Como é que tá esse movimento? Então hoje eu vim papear um pouquinho, contar para vocês como é que tá essa parte da minha vida. Ai, agora as coisas estão um pouco mais organizadas por aqui. E eu sei que tem pessoas também que começaram o ano, estão tentando coisas novas, testando coisas novas e talvez vão se identificar com essa minha fase também de começo agora, tá? No último vídeo gerou muita polêmica, muita crítica e tá tudo bem, tá? Não vou nem me defender, mas eu acho que faltou interpretação para muitas pessoas com relação ao vídeo passado. Em nenhum momento eu falei que eu nunca mais ia fazer vídeo ou que eu não ia criar conteúdo. E o tempo todo eu disse que eu não ia mais viver como criadora, buscando os resultados de uma criadora de conteúdo. Então a minha meta é estar aqui e falar um pouco sobre o que está acontecendo, mas sem ficar pesquisando que conteúdo dá mais visualização, que assunto as pessoas estão pesquisando. Eu acho que agora eu estou num momento da minha vida que eu consigo ter essa liberdade de falar o que eu sinto vontade, sem tanta pesquisa, sem pensar no algoritmo, ou fazer um vídeo estratégico para vender determinado produto. Então, eu estou cansada dos resultados da criadora de conteúdo e tudo que uma criadora de conteúdo tem que pensar, né? Então, eu gosto de gravar vídeos, acho que isso aqui é um hobby para mim, é uma coisa que é muito prazerosa, mas não daquele lugar de ter que postar todos os dias, de ter que pensar em que vídeo gravar. Então, eu vou continuar aqui compartilhando com vocês a minha jornada, mas de um lugar orgânico, sem loucura, focada muito mais na minha vida de empreendedora, muito mais na minha vida de CNPJ, do que na Dani, que fica pensando que erro que eu aprendi, o que eu aprendi no passado, ou como ser tal coisa, ou fazer tal coisa. Então, não mais desse lugar, tá? Então é isso. E para as pessoas que me acham inconstante, eu não ia me justificar, né? Eu não aguento. Eu quero dizer que eu tenho várias plaquinhas que uma pessoa inconstante não ia conseguir conquistar, tá bom? Só isso que eu quero falar, assim, que eu tenho vários resultados, um faturamento que eu gosto muito e que eu não conseguiria se eu não fosse uma pessoa constante, certo? Então tá, bora lá. Bom, gente, recentemente eu contei pra vocês que eu tava nesse movimento de começar um negócio do zero aqui na minha casa, e que eu tomei a decisão de me tornar uma designer de velas e sabonetes. E quanto a isso, né, que eu falei, olha, gente, eu vou me tornar uma designer de vela e sabonete, mas nunca fiz um sabonete na vida e nunca fiz uma vela na vida. Isso continua, tá? Então eu ainda não coloquei as mãos na massa no processo de criação de sabonete, no processo de criação de velas. O nome do ateliê, no vídeo que eu contei a novidade para vocês, ia se chamar Viver Bem Ateliê de Sabonetes e Velas, mas eu tenho uma frase comigo que eu não sei de quem é, se vocês souberem, dê os créditos aqui, mas a frase é: caminha e o caminho se abrirá. Nada na nossa vida que a gente começa vai ser linear, né? A gente vai desdobrando as coisas na medida que a gente caminha. E geralmente algumas pessoas elas não se movimentam porque elas querem ver o caminho todo pronto. E isso não vai acontecer, tá preparada para tudo. E a gente se prepara enquanto caminha, a gente se prepara no movimento, né? Na caminhada. Que é o que eu também estou fazendo agora. Então, primeiro eu tomei a decisão de ser a designer de velas e sabonetes, decidi o nome do ateliê, que era Viver Bem Ateliê de Velas e Sabonetes, mas à medida que o tempo foi passando, algumas coisas foram acontecendo e eu pesquisei também essa marca Viver Bem, já tem vários registros de marca com o nome Viver Bem, mas eu pensei que daria para usar mesmo assim, porque tem Viver Bem, Pousada, tem várias marcas, várias farmácias, tem loja de produtos naturais com o nome Viver Bem, e aí eu pensei que no meu segmento estaria tudo bem eu manter o Viver Bem. Mas aí eu comecei a pintar lá onde seria o escritório inicialmente, que agora virou ateliê, a parede de cor verde, né?
E no Instagram até me perguntaram, Dani, qual é o nome dessa tinta? E o nome dessa tinta é Refúgio. E tá tudo bem, comprei a tinta Refúgio, depois precisou de mais tinta, a gente foi lá, comprou Refúgio e tal. E aí os dias foram passando e eu não sei o que eu fui ver na internet que apareceu pra mim de novo a palavra refúgio. E aí eu disse, nossa, por que refúgio tá aparecendo? E eu sou essa pessoa. Tudo que vai aparecendo no meu campo, tudo que eu escuto, tudo eu levo em consideração. E quando aparece mais de uma vez, eu tipo, o que eu preciso enxergar aqui ou o que eu preciso ver aqui? Aí apareceu refúgio e aí eu fui pesquisar o significado da palavra refúgio quando essa palavra apareceu de novo para mim, que eu não lembro por quê. E aí tava lá, local seguro, abrigo, né, o lugar que se vai quando tá fugindo de algum perigo, um lugar de acolhimento. E aí eu falei, tá bom. E há 3 semanas atrás, mais ou menos, ou 2 semanas atrás, o meu marido tinha me perguntado sobre o que significava o arquétipo da concha. A gente tinha ido abastecer e no meio do caminho ele, o que significa o arquétipo da concha? Eu falei, eu não sei, eu nunca pesquisei, nunca me aprofundei nesse arquétipo. Mas já que tu perguntou, eu vou me aprofundar. E sempre que um arquétipo aparece pra mim, eu penso que é pra eu usar. Mas aí eu fui ver o significado do arquétipo da concha, que também tinha essa conotação de proteção, de lugar seguro. E isso veio na minha memória quando eu estava lendo sobre o refúgio lá, sobre o abrigo e tal. E aí eu falei para ele, olha, um lugar seguro, proteção e tal, conectado com o feminino. E ele perguntou por que era a logo, o símbolo do posto Shell, que é o posto que a gente abastece o carro na maioria das vezes, assim. Eu falei, nossa, que legal, eles escolheram a concha para transmitir justamente essa segurança, né, de que as pessoas estão entrando num lugar seguro para abastecer o carro. E como a concha tem essa conotação do símbolo, né, feminino e tal, que é para um lugar para entrar, fazia muito sentido ser esse arquétipo do posto Shell. Mas ok, peguei essa informação, vi que não fazia sentido para eu usar o arquétipo da concha em nada da minha vida de acordo com os meus objetivos e deixei essa informaçãozinha ali guardada. Só que quando eu fui buscar o abrigo de novo, que tinha aparecido de novo para mim, esse arquétipo da concha veio a lembrança de novo esse lugar seguro, de novo esse lugar de proteção e tal. E aí, quando eu fiquei meditando nesse lugar de refúgio, me veio muito essa energia que eu tô vivendo do ateliê. E eu falei, nossa, refúgio é o nome da tinta, a tinta que eu comecei a pintar o ateliê. Eu falei, gente, refúgio do ser. E aí, eu comecei a desenvolver aqui o propósito e o sentido do que era o ateliê. E aí, na mesma hora, eu pensei, não é um ateliê de velas e sabonetes, é um ateliê de bem-estar e autocuidado. A minha proposta é justamente essa. E aí eu comecei, memória, né? Memória atrás de memória, e só para vocês entenderem como se desdobra e como as coisas funcionam por aqui. E aí eu comecei a trazer memórias de quando eu tô tomando banho. O momento do banho é um dos momentos do dia que eu mais gosto, assim. Claro, tem vários outros momentos, mas é um momento que eu tô sozinha. É um momento que eu gosto de pegar um óleo, de passar um óleo no corpo, que eu gosto de sentar, que eu gosto de respirar, meditar. E ficar ali naquele momento, geralmente eu boto um jazz, sabe aquelas playlists de jazz café, lo-fi, essas músicas mais instrumental, que tem música clássica, que tem cafés assim, chiques, assim, ou músicas com sons da natureza. Então é o meu momento, assim, que eu me desconecto de tudo que aconteceu naquele dia. Eu vou para aquele meu lugar seguro, que é o banho, que é aquele lugar onde eu me acolho, aquele lugar ali que é um abrigo para mim e é um lugar que eu me conecto. E quando eu penso em vela também, a vela, além de perfumar o ambiente, ela perfuma esse ambiente que é a nossa casa. E querendo ou não, a nossa casa é um símbolo de proteção. É aquele lugar seguro que protege a gente da chuva forte, do frio, da trovoada ou do calor em excesso. É aquele lugar que depois de um dia onde a gente de repente se desentendeu com o chefe ou não vendeu o quanto que gostaria, é aquele lugar que acolhe a gente, que a gente chega e que de alguma forma nos abraça. Eu sempre tive essa coisa com casa. Casa para mim precisa ser um lugar gostoso, precisa ser um lugar confortável, e eu sempre vou dar um jeito de deixar a minha casa esse lugar gostoso, porque eu trabalho em casa, eu tô todos os dias em casa, é o lugar que eu mais passo tempo. Então eu sempre tenho essa coisa de querer viver bem. Então por isso que viver bem foi meu primeiro ponto de partida.
E aí, quando eu comecei a pensar em refúgio, eu pensei, nossa, esses momentos que a gente tem de autocuidado, esses momentos que a gente tem de bem-estar, são esses momentos que a gente se recolhe, esse momento que a gente fecha a porta, seja para fazer uma oração, seja para a gente meditar, e acender uma vela, ou ter um óleo corporal para passar no corpo, para se conectar com a essência, porque a presença, a nutrição do ser é algo que só acontece no momento presente. Quando a gente pausa tudo e a gente se conecta com o aqui e agora. Quando a gente está no reino mental, no reino das ideias, no reino da discussão, do bate-boca, do pensamento, do planejamento, a gente está muito no reino mental. E às vezes a gente tem que desligar a cabeça para a gente ir para esse lugar seguro, para esse lugar de acolhimento. E aí eu comecei a dar um sentido e um significado para o refúgio do ser. E eu comecei a entender que eu não queria vender velas e sabonetes, mas que eu queria vender autocuidado e bem-estar. E aí, a Refúgio do Ser, de fato, nasceu. E aí eu fui pesquisar o domínio www.refugiodoser.com.br e para minha alegria estava disponível, diferente do Viver Bem, que não tinha mais disponível esse domínio. E aí eu tinha recebido vários e-mails de algumas seguidoras que são design gráfica, oferecendo aí o serviço de construção de identidade, construção de marca. E eu confesso para vocês que isso era tudo muito novo para mim. Eu acho que eu já contei aqui da minha dificuldade de delegar, a minha dificuldade de contratar. Geralmente eu boto as mãos na massa, eu gosto de fazer tudo. E aí eu comecei a ler os e-mails. Isso já tinha passado um tempo que eu tinha recebido os e-mails. E aí eu me identifiquei muito com a história da Lê. E a proposta que ela fez. E eu disse, bom, vou dar início nesse processo de construção da identidade de marca do ateliê. E até então, para mim, todas as minhas logos, eu vou lá, escolho uma letra que eu gosto, escolho um arquétipo, um símbolo, junto a logo, junto aquele símbolo com a letra, e para mim aquilo ali formou uma logo. Como eu não sou design gráfico, nem nunca fiz nada disso, eu não sabia como que era o processo de criação de uma marca. Eu não sabia como que era o processo de construção de identidade de um negócio, porque eu nunca fiz nesses 9 anos aí. E até o meu negócio de doce foi assim, a Boutique do Alfajor. Eu escolhi uma logo lá, uma letra, e docinhos da Dani a mesma coisa, e foi assim. E aí a gente fez uma reunião, a gente marcou a primeira reunião e ela me apresentou tudo que envolve, todos os processos que envolve a construção da identidade de marca. E foi muito legal porque a nossa energia super se conectou. A minha dificuldade de delegar é uma dificuldade que eu tenho de dizer, olha, eu não gostei, ou de cobrar a pessoa de algo que foi contratada para fazer, eu não gosto de cobrança, mas delegar é isso, liderar é isso. E isso é muito difícil para mim. E a Lê me deixou super à vontade para dizer, Dani, para mim é muito importante que o teu projeto tenha a tua cara, né? Que você se veja, e isso é o que vai me deixar feliz. Eu tenho as minhas ideias, eu tenho as minhas referências, mas a gente precisa, o que vai nascer é a tua marca ali, né? É o Refúgio do Ser. E eu preciso que você goste do que você vê. Então, tá tudo bem você sempre que não gostar, eu vou te trazer várias referências e você me dizer se você gosta ou se você não gosta. E aí nessa primeira reunião, que eu achei que a gente já ia ver símbolos e tal, antes dessa primeira reunião, ela me mandou um formulário, que é um tal de um briefing, com 25 perguntas para eu responder a respeito da marca. E aí ela falou, Dani, eu sei que é muito meio chatinho esse processo de responder essas perguntas, mas é importante que a gente esteja na mesma página, para que a gente esteja falando a mesma língua e para que eu possa criar algo que tenha a ver aí com o que você busca. E é mais ou menos aquela parte que eu falo para vocês do planejamento, que é a parte que eu não gosto. Mas foi tão gostoso responder as perguntas, porque à medida que ela ia perguntando ali, e aí ela perguntou o que é o Refúgio do Ser, né, o que significa, o que o Refúgio do Ser vende. E aí foi muito gostoso ir para esse lugar desse quentinho no meu coração, de que o Refúgio do Ser é esse lugar seguro onde as pessoas podem cultivar esse autocuidado e esse bem-estar. E esse lugar seguro, para muita gente, para muitas mães, esse lugar seguro é só quando ela fecha a porta do banheiro e vai tomar um banho. Porque quando ela sai da porta para fora, muitas vezes ela tem ali um choro, ela tem ali uma rotina que consome ela, que engole ela, e às vezes esse lugar de solitude é esse lugar que ela tá no banheiro e olha
corre lá, porque às vezes os filhos já estão na porta, ô mãe, eu não me lembro de quando meus filhos pequenas, de não tomar um banho, de não ter uma batição na porta em algum momento, assim. Então, para algumas pessoas, esse lugar seguro, esse refúgio, vai ser uma salinha de meditação que ela vai ter em casa e que ela vai fechar, vai acender um incenso, vai colocar uma vela, vai pegar um óleo corporal ou um óleo essencial e ela vai ter aquele momento de pausa, vai botar um mantra, vai botar uma música ali relaxante e ela vai nutrir aquele ser que está aqui, muitas vezes clamando pela nossa atenção, para poder ir para o próximo dia das ideias, das vendas, da criação, da rotina, do dia a dia, do cuidado com os filhos, do cuidado com a casa. E aí ela fazia várias perguntas sobre quem era a consumidora também dessa marca, que no meu ver são mães, são mulheres empresárias, empreendedoras, que precisam desse tempo de pausa para se reconectar consigo, com a sua essência. Se eu tinha pensado em algum slogan, né, e para mim, que antes era, né, o ateliê de velas e sabonetes, passou a ser o seu ateliê de autocuidado e bem-estar. É isso que eu quero que a Refúgio do Ser seja, né, o seu ateliê de autocuidado e bem-estar. Esse lugar onde você encontra, onde você pode tornar a sua casa esse lugar de autocuidado e bem-estar, ou algum cantinho da sua casa, nem que seja o banheiro ou o quarto e por aí vai. E aí, à medida que ela ia perguntando, assim, foi muito legal, porque é como se eu tivesse entrado dentro da própria marca, tivesse trazido um propósito para ela e trazido esse entusiasmo mesmo de não é só vela, não é só ateliê, tem um propósito, tem um sentido, tem algo a mais que eu quero levar para as pessoas. E aí ela tinha perguntas, aí chegou numa pergunta que ela perguntou assim, não lembro se foi daqui a 3 anos ou daqui a 5 anos, né? Daqui a 3 anos ou daqui a 5 anos, o que pode vir a ser o Refúgio do Ser? Eu falei, nossa, eu não parei para pensar em 3 e 5 anos. Mas aí quando eu pensei, Refúgio do Ser, olha, daqui a 3 anos pode vir a ser um mini spa ou um spa onde seja o próprio refúgio para as pessoas cuidar da sua essência, né? Um lugar que oferece, de repente, massagem relaxante, massagem com pedras quentes. E quem me acompanha, eu acho que eu mostrei mais isso no Stories do que nos vlogs, mas quando eu morava em Balneário, eu tinha um spa que eu gostava de ir para fazer massagens com pedras quentes, massagem relaxante, para fazer barra de axis. Então, eu gostava muito de ir naqueles pares, sempre que eu sentia que a minha energia estava ali esgotada, eu pausava, desligava tudo, ia para lá para ter esse meu momento de resgate. E aí foi onde desdobrou mais uma lacuna do Refúgio do Ser, né? De repente, ser esse próprio refúgio, se a pessoa não tem um lugar em casa para se refugiar, ou se dentro da casa dela ou dentro da empresa é um lugar de muito tumulto, sei lá, daqui a alguns anos o refúgio pode ser esse spa onde as pessoas podem aí se refugiar para cuidar desse ser. E foi muito gostoso responder o que talvez, né, tipo, era para ser uma coisa chata, foi muito legal. E aí depois de eu responder o briefing ali, que eram as perguntas, a gente fez uma reunião. Ela tá no Japão, inclusive a Lê, a gente tem essa diferença de fuso, se eu não me engano, é de 11 horas de diferença. Então a gente fez às 9 da manhã para mim, que era às 8 da noite para ela. E foi super leve, foi super gostosa essa troca e foi muito legal ver que a gente tem também muita semelhança nessa questão da criação, nessa questão dos hobbies, das várias ideias. É gostoso quando a gente encontra pessoas que são parecidas com a gente, que a gente se conecta. A Lê foi muito gentil, assim, ela tem uma sensibilidade e ela tinha participado de 2 dias num evento de moda, porque ela tem essa coisa com a criação e pega referência de vários lugares e falou também o quanto ela gosta de estar na China, que para ela tudo parte de lá, muita coisa ela vê nascer lá na China, enfim. Então ela tem esse lado criadora também muito profundo. Ela apresentou o trabalho dela, apresentou projetos que ela já desenvolveu e os porquês que ela fez cada coisa em cada projeto, o significado, o propósito, o sentido de cada cor que ela trouxe, de cada forma que ela trouxe nos projetos. E foi uma conversa muito legal, e aí ela foi me passando tudo que envolvia o pacote ali que a gente ia fazer, crachá, post para o Instagram, os destaques também que vão ficar padronizados, né, com a identidade da marca, os primeiros posts ali que vão ser de acordo com a paleta de cores, as logo, os formatos que ela vai entregar
esse material, e aí ela explicou que tem formato que eu não vou conseguir abrir no meu computador, porque é um formato, caso eu queira fazer um outdoor, caso eu queira fazer um banner que está numa resolução maior, as tags para colocar ali no sabonete, as etiquetas, o cartão de agradecimento que vai dentro das embalagens, a seda que eu quero fazer para embrulhar as velas e tal. Então foi uma conversa muito gostosa, e aí eu vi que desenvolver uma marca, uma identidade, é muito mais do que pegar uma imagem e uma letra e formar aquilo, assim. E aquilo ali também me deixou muito mais feliz, muito mais entusiasmada. Depois daquela reunião, a próxima parte do projeto da identidade de marca era ela me passar referência de várias cores e imagens para ela poder entender o que eu esperava da logo da Refúgio do Ser. E aí ela fala os prazos, né? Então, Dani, depois eu vou te mandar uma referência com várias fontes, com várias paletas de cores, com várias imagens, e você vai me dando like no que você gosta, dislike no que você não gosta, nas imagens que você gostar. E gostou da letra, gostou da cor, não gostei dessa cor aqui, você vai descrevendo ali. Então é tudo meio que um formulário automático. Hoje, inclusive, eu respondi, olhei essas imagens ali e fui respondendo ela. Aí ela me mandou isso já ontem, eu fiz hoje. Aí depois que ela pega essas referências para entender um pouquinho do que eu gosto, as cores que eu gosto, o que eu não gosto, não é um mood board, assim, mas são várias imagens, agora entra num prazo de ou 12 dias ou 17 dias, não lembro, úteis, que ela desenha a logo primeiro, porque ela gosta desse processo da criação no desenho. Depois de desenhar, ela passa ali para a parte da tecnologia do computador para ajustar ali os diâmetros e tal, para depois me mandar para aprovação. Então, é um processo muito maior do que eu poderia imaginar, que envolve muito trabalho. Quando ela falou o preço, eu falei, menina do céu, eu por menos de 5 mil, mas nunca que eu faria um projeto desse tamanho por menos de 5 mil reais. Nossa, não faria, porque depois ela, assim, depois de definir as paletas de cores, ela faz a logo de acordo com as paletas ali, né, mais de um modelo, e aí ela salva também tudo em vários formatos de arquivo, e tem várias coisas, assim, da criação mesmo, para a identidade do Instagram e tudo. Então, assim, eu falei, mulher do céu, né, olha... E aí, enfim, a gente riu, assim, foi muito legal. E agora, como eu respondi para ela hoje, a gente vai entrar nessa janela maior aí, que é da criação, de fato, da logo e tal. Aí depois tem a parte de salvar. Ela tá na China, mas ela tem uma gráfica aqui no Brasil que ela recomenda para fazer as impressões que vão imprimir com qualidade, enfim. E aí ela disse que vai mandar para mim sem custo o que eu quero das tags e tal. Então, só para vocês entenderem que pé tá, a loja, o ateliê, tá na fase ali da construção da identidade de marca, que vai aí mais uns 20 dias, talvez um mês, para ter a logo final. Eu ainda preciso criar o site. Eu fiz comecei o curso de velas final de semana. Eu fiz 65% do curso de velas. Ó, eu tô com um caderno aqui do material do curso de velas que eu fiz, o primeiro. Falta ainda 30% do curso, mas eu já peguei tudo que precisa comprar, e essa semana eu vou começar a comprar o material. Depois eu vou fazer um vídeo para vocês contando quanto foi o meu investimento, quanto foi o custo. Tem que comprar um fogão de uma boca, fogão elétrico, panela esmaltada, balança, colher de silicone ali para raspar. Tem 3 tipos ali, né, de cera. Eu não sei o nome certo das palavras, mas se eu ler aqui eu vou saber, né? Enfim, aqui é a parte só, eu diria, da oficina, assim, tipo termômetro digital, essas coisas assim. Aqui na segunda página tem a parte das ceras, né? Então, cera de soja com não sei o quê, cera de coco, que é um blend, parafina em gel. Aí aqui embaixo tem a parte dos corantes também. Aí aqui tem a parte das essências. E eu já assisti vários modelos de vela que eu fiz, não fiz nenhuma vela ainda, tá? Que a moça ali, a professora fez do curso. Tem várias velas que eu gosto, tem outras que eu não gosto. Eu achei muito legal porque
é bom de fazer curso, porque o curso de quem tem experiência, por isso que eu gosto muito mais de quem tem experiência do que quem fica só na teoria e nunca viveu o processo. Ela faz vela já há mais de 10 anos. E uma das coisas que ela falou, quando eu comecei a fazer vela, eu queria fazer todas as velas, todas as tendências, todas as técnicas que eu aprendi, eu queria criar uma vela para vender com relação àquela técnica. Com o tempo eu fui aprendendo a criar coleções, né? E tem outra coisa lá que ela falou, que ela queria também em datas comemorativas, assim. Então ela começou a criar algumas coleções que daí a pessoa sempre encontra aquela vela na loja dela, no ateliê dela. E aí eu assim, nossa, eu não tinha parado para pensar nisso, porque até então eu pensei em criar as velas de uma forma muito intuitiva. Então, uma das coisas que eu já veio na minha cabeça, um modelo de vela, eu só tenho que ver, até vou ver se a Lê faz esse rótulo que eu quero fazer, que é numa impressão de vinil, e eu quero criar essa vela como uma vela padrão do ateliê, e talvez seja a primeira vela. Então, o que eu vou fazer? Eu vou desenvolver velas que as pessoas consigam comprar. Então, eu vou criar coleções de velas. Então, uma já está na minha cabeça. E eu vou diversificar fragrâncias. Então, vai ser aquele modelo de vela com uma fragrância mais cítrica, para quem gosta de cítrico, talvez uma fragrância mais adocicada e uma outra mais amadeirada. E eu pretendo dar significado também para essas velas. Então, uma vela, de repente, para aterramento, com fragrâncias, por exemplo, de vetiver, que eu não sei se vai ter na essência da vela, né? Que eu já fiz curso de aromaterapia e, por exemplo, o vetiver é um óleo para a gente aterrar. Então, para quem precisa desse elemento terra, para quem precisa aterrar, dá para criar uma vela com essa fragrância de aterramento, né? Para quem precisa de autoestima. Então, eu quero criar significado para essas coleções, para essas velas, e que a gente consiga repor. Então, uma vez que eu mapeio a criação de uma vela, eu consigo reproduzir e consigo também passar isso, delegar para outras pessoas, caso o ateliê venha a crescer, caso a gente venha a ter muito pedido. Caso a gente venha a ter, não, a gente vai ter, e se a gente não tiver orgânico, eu vou investir em tráfego pago e estou fazendo curso, como eu falei para vocês, de tráfego pago também, que eu vou usar tanto para vender como afiliados, como para vender as velas. Então, todo esse conhecimento de tráfego pago não é só para vender curso online, porque é uma habilidade que eu estou desenvolvendo de fazer anúncios no Facebook. Então, eu vou usar também para vender as velas, se for necessário, caso não consiga vender organicamente, né? E também não dá para botar tráfego se não tiver produção, se não tiver muito produto. Então, eu tô na fase do agora, eu vou ver quem faz esse rótulo de vinil com essa ideia que eu tô na cabeça dessa primeira coleção, que eu acho que pode ser um grande carro-chefe do ateliê, essa ideia que eu tô da vela. Eu vou precisar comprar as essências para eu poder fazer essas combinações, porque, por exemplo, lavanda é uma essência. Baunilha é uma essência, mas eu não quero ter uma vela de lavanda, porque uma vela com a essência de lavanda, qualquer pessoa compra lavanda e faz uma vela de lavanda. O que eu quero criar são blends de essência, então eu quero criar os meus próprios blends, acho que é assim que pronuncia, para que aquele cheiro não seja encontrado em outro lugar. Então, eu quero trazer um significado e ver quais essências, de repente, para trabalhar amor próprio, ou para trabalhar aterramento, ou para trabalhar autoconfiança, ou relaxamento, uma pessoa que está com a mente muito acelerada. Quais são as combinações que eu posso fazer para proporcionar essa fragrância de relaxamento para essa pessoa que está muito agitada, né? Ou a pessoa que está no mundo das nuvens e que precisa voltar para a Terra. Então, eu quero fazer essas combinações, não quero começar uma vela de baunilha, uma vela de cereja. Não, eu não quero botar só a essência pura, sabe? Eu quero criar, de fato, as fragrâncias do ateliê. Então, essa semana a gente começa a comprar o fogão, a balança, o termômetro, os utensílios da parte da criação mesmo, que vai precisar, as parafina e tal. A parte de embalagem também precisa ser definida, mas eu não consegui decidir nada. Eu acho que eu só vou conseguir definir embalagem depois que a logo estiver pronta, que essa parte da identidade de marca estiver pronta. Essa semana a gente também compra mesa, chega a mesa do ateliê, que é a mesa de produção. Um lado da parede ia ser um sofazinho para gravar conteúdo, mas como eu tô ressignificando essa parte da criação de conteúdo para esse lugar mais orgânico, o sofá da sala tá perfeito, esse cenário aqui. Então lá vai virar todo o ateliê.
e aí talvez eu coloque mais uma mesa de produção lá, e aí talvez tenha 2 mesas de produção lá no ateliê. Até porque antes, quando a gente morava de Airbnb, a gente sempre morava em apartamento com 2 quartos, mesmo quando a gente estava com as crianças. Então depois, tipo, quando tiver as crianças, eu posso dormir na sala, o marido e o Gui dormem no quarto, e aí a gente vai se adaptando, tá? E aí, gente, eu pensei que ia ser uma coisa mais rápida, mas à medida que a gente vai caminhando, o caminho vai se abrindo, outras ideias vão surgindo. Falta também a criação do site, porque a minha ideia não é vender os produtos no Instagram, assim, de forma solta, mas já começar com uma loja online. Então, a princípio, faz muito tempo que eu não procuro site para fazer, assim, de loja, porque eu já fiz, foi uma habilidade também que eu desenvolvi no começo de trabalhar com a internet, tudo que eu podia aprender, eu ia aprendendo, então eu sei fazer sites e hoje tem empresas muito intuitivas para fazer isso. Na época tinha uma tal de Nuvem Shop, não sei se existe ainda, mas se tiver eu vou ver essa empresa, mas eu vou assistir vídeo de e-commerce para ver quais são o que tem no mercado para a criação de loja online. Aí, essa parte de configurar o domínio eu consigo fazer. A gente já pagou ali a taxa para dar entrada no registro da marca, que é Refúgio do Ser. Então, a princípio tá assim. Eu acho que eu já sei fazer uma vela, que minha principal dúvida era quando botar a essência, quando colocar um corante, a quantidade, como saber a cor da vela, mas a princípio, a primeira vela eu acredito que ela vai ser totalmente branca, e aí vai ter que desenvolver ali os cheiros, né? 3 cheiros com 3 propósitos diferentes, e o vinil ali. Não sei se teremos tantas velas, porque eu sou mais minimalista e eu acho que a marca ela é uma extensão da gente, do criador ali, né? Então, não pretendo fazer vela com purpurina, com um monte de coisas, mas para datas comemorativas, talvez para presentear alguém, mas sempre com essa pegada. Eu preciso sempre lembrar. É uma proposta de autocuidado e bem-estar. Então não é para ser bonita, não é tipo, tem umas velas assim que são legais, tem uma de bergamota bem legal, só que eu não me vejo com uma vela de bergamota, por exemplo, na minha casa, assim. Dani, mas talvez alguém veja. Mas assim, a gente tem que ter uma linha muito tênue, porque se a gente quiser agradar todo mundo, a gente perde a identidade, como na vida real. Se eu quiser agradar todo mundo, eu vou perder a minha identidade, que é essa Dani que muda, que cria, que é livre. E eu não quero ser um molde das pessoas ditarem como eu vou ser, sabe? Então, eu também não quero isso para Refúgio do Ser. Então, se eu criar uma marca que cria tudo quanto é tipo de vela tudo colorida, essas velas que tem tipo, elementos da cozinha, cupcake, chantilly, são técnicas que eu aprendi, mas que provavelmente eu não vou usar, porque eu não quero um carnaval, não é o que eu quero para Refúgio do Ser, entendeu? Então é muito importante a gente ter essa clareza da identidade, de quem a gente é, com que público que a gente conversa. Então, a proposta é autocuidado e bem-estar. Aprendi uma vela muito legal também, que usa 2 tipos de parafina ali, né? Parafina e negócio do coco, que é um copo de café com leite. É legal, muito legal, mas não faz muito sentido para mim, pro que eu quero, sabe, passar e o público que eu quero alcançar e a proposta da Refúgio. Então, a princípio tá assim. Então, o próximo passo agora, depois de comprar o material essa semana, começar a pesquisar o site para fazer as fotos das velas e começar a venda. A minha ideia é começar com uma vela, um modelo, no máximo 2, e aí produzir aqueles 2, e à medida que o ateliê vai crescendo e criando outras velas, outros blends de fragrância e criando outros sentidos. E aí eu acredito que depois que eu botar em prática esse que está na minha cabeça, vai abrir espaço para vir a próxima ideia. E assim que for vindo, eu vou caminhando, entendeu? Porque se eu disser, eu tenho uma coleção pronta aqui na minha cabeça das 5 velas. Não tenho. Eu tenho de uma vela. E eu ainda não tenho muito clareza se vai ser uma fragrância cítrica, adocicada, ou se vai ser com propósitos, sabe? Então, eu tô nessa fase da criação também. Deixa eu ver o que falta. Aí é isso. A princípio, nesse momento, é isso, né? Agora eu vou esperar a Lê me retornar com a ideia da logo ali. Eu pedi o arquétipo da concha
E foi uma decisão minha também, daí depois, absorver essa informação, essa pergunta do meu marido, porque eu lembrei que a concha também significa proteção, a nossa casa também é esse lugar seguro, onde a gente coloca os nossos bens mais valiosos, onde a gente coloca a nossa roupa, a gente coloca aquilo que a gente compra quando recebe dinheiro, fica protegido com uma chave dentro da nossa casa, então é um refúgio também, né, é um lugar seguro a nossa casa, e a concha também é assim. E aí, à medida que eu ia me aprofundando no arquétipo da concha, e ver também a formação da pérola, não sei se eu vou trazer o elemento da pérola para a marca também, mas eu gostei muito. A pérola, ela é formada a partir de uma sujeirinha que entra ali dentro daquele molusco, e aquele desconforto que aquele molusco tem, com aquela sujeirinha, aquela coisa que entrou, ele vai, né, soltando ali esqueci o nome do negócio dele, e ele vai transformando aquela sujeira em algo muito raro e muito valioso. E, na verdade, quando a gente vai para esses momentos do nosso ser, é aquele momento que a gente pega, muitas vezes, uma mágoa que a gente traz de um fim de um relacionamento, ou uma desavença, ou um fim de um ciclo que acontece, ou uma frustração de algo que a gente queria muito e não aconteceu do jeito que a gente queria. E é nesse lugar seguro e nesse lugar de abrigo que a gente olha para aquilo, que a gente lida com aquilo e que a gente transforma aquilo numa pepita de ouro, em algo muito valioso, né? Eu sempre digo assim, minha maior riqueza, eu devo tudo que eu tenho hoje à minha queda, né, na confeitaria, porque eu aprendi tanto com aquela experiência e até hoje eu aprendo, e eu transformei aquela dor, aquele fracasso, aquela queda em algo muito valioso, em ensinamentos muito valiosos para mim. Então, se a Refúgio do Ser puder ser esse lugar que oferece essa fragrância, essa calmaria, esse lugar de concha, aonde a gente pode lapidar aquela sujeira interna, aquele lamaçal que muitas vezes está dentro da gente, e transformar aquilo numa pérola, em algo que vale muito, eu acho que é isso. Então, à medida que eu ia aprendendo sobre o arquétipo da concha e entendendo o que significa o arquétipo da concha, que está conectado também ao órgão feminino, que é dentro, né? A vagina, ela é dentro, ela é esse ambiente dentro, esse ambiente seguro, é o portal aonde inicia toda a criação da vida, né? Aquele canal ali onde vai para o útero, e geralmente o dentro, o feminino, é esse lugar de cuidado. A gente não tem como cuidar estando no masculino, na cabeça, porque a cabeça representa o órgão masculino, que é para fora, e é aquela corrida dos espermatozoides. É alguém que não para, que está sempre correndo e competindo para ver quem tem mais número, tem mais like, quem chega primeiro, quem tem mais resultado, quem tem mais placa, quem tem, sabe? E o refúgio não é esse lugar, é esse lugar de descanso. Então, a pessoa está na correria lá fora, e quando ela chega em casa, ela senta, ela toma um café quentinho, ela descansa. E o refúgio tem essa proposta, assim, de levar esse descanso, esse lugar quentinho, esse lugar de aconchego. Então, a concha também tem essa proposta. A pérola, ela é formada dentro da concha, dentro daquele lugar seguro, dentro daquela proteção, daquela casca dura ali. E ela serve como proteção, muitas vezes, contra os perigos ali que acontecem naquele reino do mar. E ela tem esse simbolismo de proteção, de segurança. Então, eu entendi, e como vocês sabem, né, eu pego tudo que aparece no meu campo. Quando veio aquele momento ali do meu marido perguntando o significado da concha, que eu entendi que não era para eu usar, aí eu digo, cara, era para isso. Era para ser o arquétipo da Refúgio do Ser, né? Do Refúgio do Ser, eu ainda não sei. Ou ateliê, eu acho que é né? Do Refúgio do Ser. E fez muito sentido para mim usar a concha. Eu não sei ainda como que a Lê vai me apresentar a arte, mas aí eu perguntei para ela se podia usar a concha e falei para ela de todo o significado que a concha tinha para a marca, que o arquétipo tinha para a marca, e comunicar também através desse símbolo a proposta mesmo do que é o Refúgio do Ser. Então, para mim, assim, foi lindo, porque é como se agora eu conseguisse me ver nessa marca e saiu de uma coisa talvez muito superficial, que é viver bem.
eu quero viver bem, tudo que eu faço é para viver bem, todas as escolhas que eu faço para minha vida, desde com que eu escolho trabalhar, ou desde o relacionamento que eu escolho estar, seja de amor ou de amizade, seja uma planta que eu escolho trazer para minha casa, ou uma roupa que eu escolho para vestir, sempre é com essa proposta de viver bem. Então, fazia sentido para mim. Só que eu acho que não tinha tanta profundidade como o desdobramento do Refúgio do Ser, que começou com o nome de uma tinta, que é a primeira parede que a gente pintou com essa tinta, que se chama Refúgio, foi a parede do ateliê, né? Que até então era muito mais um estúdio de gravação do que uma empresa, um ateliê, um lugar para vender produtos de autocuidado e bem-estar. Então, assim, gente, só para vocês também entenderem como funcionam as coisas por aqui, eu não sou uma pessoa que eu preciso ver tudo, e ninguém deveria esperar ver todo o caminho para começar a caminhar. A gente só vê o primeiro passo, e o primeiro passo a gente dá e abre o segundo, e a gente caminha e vai se desdobrando. E é assim que eu sou. E eu vou me rendendo também para os desdobramentos. Eu não fico teimando, não, porque eu já fiz um vídeo e falei que vai ser viver bem. E, tipo, não, eu não sou essa pessoa, eu sou muito flexível e eu não tenho esse orgulho de, tipo, ai, olha só, o que vão pensar de mim se eu mudar de ideia? Tipo, cada um que lute, quem não gosta, que lide com os desconfortos que sente com as minhas mudanças. Eu tô muito bem resolvida com as minhas mudanças, eu tô muito bem resolvida com as minhas escolhas, eu tô muito bem resolvida com os resultados que eu tenho, com a vida que eu tenho. Então, assim, né, quem se sente desconfortável com as escolhas que eu faço, que só diz respeito para minha vida, é a pessoa que tem que lidar lá dentro do coração dela, dentro da cabeça dela, dentro da vida dela, tudo que ela sente com relação àquilo que eu faço, com aquilo que eu escolho. Então, é assim que tá. E assim que chegar, é claro, né? Eu nem sei como eu faria esse vídeo sobre quanto foi o investimento, mas, sei lá, talvez a primeira compra pro ateliê, quando chegar tudo, essa parte fogão, essa panela que precisa ser esmaltada e todos esses detalhes, eu venho mostrar e contar para vocês quanto que foi o investimento inicial para começar. Até para quem está começando saber. Ai, Dani, você não tem medo que as pessoas copiem o teu significado? Não, gente, porque a base, o que está aqui dentro, por mais que eu fale, eu nunca vou poder externalizar o que significa essa marca. E eu não acredito em cópia, não tenho medo de cópia. Eu acho que tudo que eu vivi foi graças à minha autenticidade e sendo verdadeira com vocês sobre os meus sentimentos, sobre as minhas ideias e sobre as minhas criações, assim. E eu acho que quando a gente copia algo de alguém, a gente não consegue sustentar por muito tempo. E aquilo que nasce da gente, né, isso nasceu de mim, como vocês podem ver, peguei uma referência da tinta, não fui lá procurar alguém que faz vela. Eu não assisti vídeo de ninguém que faz vela para aprender a fazer uma vela no YouTube. Eu não procurei a marca de ninguém no YouTube. Eu peguei pessoas que ensinavam a fazer vela, né? Então vocês me indicaram, não sei se é Peter Paiva ou Peter Paiva. Eu vou fazer o curso dele, já está na minha lista, tem uma listinha de todos os cursos. Eu não sei, eu não vou conseguir abrir agora, mas eu tenho um plano, né, de tudo que eu faço. Quem está no plano de mudança sabe, eu tenho um plano de tudo que eu vou comprar, de todos os cursos que eu vou fazer. Tá tudo escrito aqui. Então, só que eu só vou comprar quando eu terminar um. Termino um, vou comprar outro, né? E eu vi o trabalho do Peter, eu acho muito legal, mas não é o trabalho que eu quero fazer. Ele é muito bom no que ele faz, ele é, como diz a Lígia, ele é o acontecimento em pessoa, assim. Inclusive, recebi indicação de feira. Esqueci até o nome da feira que tem em São Paulo, que é uma feira de artesanato. Eu quero me programar, vai ser no começo de julho. Já fui ver ingresso, tudo, até para estar no meio e pegar ideias de embalagem e ver outras artes, até para criar minhas próprias artes, minhas próprias embalagens. Mas eu não fui procurar embalagem de nenhuma outra pessoa que trabalha com vela, porque não é assim que eu crio as minhas coisas. E para mim, vir pro YouTube agora, desse lugar onde eu posso gravar os meus vídeos sem ter que ficar pesquisando, nossa, gente, isso é maravilhoso, tá? Para quem cria, gosta muito. E não ter que estar sempre pesquisando, vou falar de pobreza, porque pobreza é um assunto que atrai, vou falar de hábito, porque hábito, gente, não quero mais, tá? Eu quero só compartilhar o que eu tô vivendo. Leveza é algo muito importante para mim. Tudo que eu faço precisa ser leve. E eu tenho escolhido leveza todos os dias na minha vida, e independente de quem agrade ou desagrade, né, as minhas escolhas. Então,
eu não tenho medo realmente de compartilhar com vocês os meus processos, porque eu não sou essa pessoa que vivo copiando, eu sou essa pessoa que eu tiro de dentro de mim, assim, e vou... para mim, assim, tem que ter um significado para mim. Então é isso, assim como essa professora, eu aprendi várias técnicas com ela. Não é também um estilo que eu gosto, de cores e criações. E é muito bom a gente saber, né, o que a gente gosta e o que a gente não gosta. Às vezes a gente sai copiando todo mundo e a gente perde a identidade. Então a gente vira uma sombra das pessoas e fica ali trazendo mais do mesmo para o mundo. E para mim a criação ela só é única quando a gente se esvazia de tudo que já existe para a gente encontrar aqui dentro o que faz sentido para a gente. Então eu tô nesse lugar, tá? Dentro do ateliê, uma parede já tá pintada de verde, já tem um balcão para guardar as parafinas, os corantes, as essências, tudo. Então tem um balcão lá. Talvez depois a gente vá precisar investir em mais um, não sei. Talvez para colocar estoque, tem que ver, talvez dá para botar em cima das mesas, assim, tem que ver. A parede do lado da janela, eu pretendo criar algo com bolas pretas, poá. Essa semana também quero comprar tinta preta para já começar a fazer a arte da parede do lado de cá. A parede da porta é onde vai ficar uma mesa e a parede do que entra do lado direito, ela ainda tá em stand-by, que eu não sei se vai ficar uma mesa ali. Cada coisa aqui, gente, nasce uma coisa de cada vez. É igual um filho, né? Primeiro começa o embrião, aí vai formando uma coisa de cada vez, como uma construção também. Primeiro faz o fundamento, depois o primeiro andar, depois o segundo, depois vem janela, sabe? Então, a marca está nascendo aos poucos, mas tem muito significado, já tem muito propósito. E eu sou essa pessoa dessa conexão com a minha essência. E quanto mais eu volto para casa, quanto mais eu me conecto com a minha essência, mais original eu sou, mais autêntica eu sou. E eu acho que mais vidas eu consigo tocar. É como se eu sinto que quando eu comunico da minha essência, eu consigo tocar um lugar quentinho, assim, o coração das outras pessoas. Sai do reino mental, sabe? Sai do superficial. É como se fosse de coração para coração. E é o que eu quero que a Refúgio do Ser, ou o Refúgio do Ser, ainda estou confusa com relação a isso, seja, e eu quero que isso transmita, tanto na logo, quanto nas embalagens que chegar. Eu já decidi também quais vão ser as lembrancinhas para as clientes. Então, para cada cliente, eu quero entregar uma mini velinha. Eu tenho que ver a embalagem ainda com uma rolha, que eu achei muito lindo. Eu não sei ainda como vai ser a mensagem dessa mini vela. E não sei como vai ser a decoração, se eu vou fazer com sisal. Mas eu quero entregar uma velinha, um brinde para toda cliente. Para cliente que compra acima, sei lá, de 500 ou 1.000, preparar outras lembranças como uma forma também de tocar esse coração, de chegar perto. Eu quero muito assim que seja uma marca humanizada e que a pessoa se sinta especial quando ela receber os produtos na casa dela, né? Então, inicialmente vai ser vela, porque o processo de cura de uma vela é muito mais rápido do que de sabonete. Apesar de não ter feito ainda um curso de saboaria, eu já ouvi falar que sabonete demora para curar. O processo de endurecer, né, de cura demora um pouco. Eu quero fazer óleos para o corpo, porque eu tenho uma conexão muito gostosa com óleo, muito mais do que com hidratante corporal. Então eu quero criar óleos, mas eu também quero criar óleos com significado, talvez um óleo, sei lá, descanso de Afrodite, autoestima de Cleópatra. Eu ainda não sei o que eu vou criar com relação à coleção de óleos, mas eu quero criar uma coleção de óleos também. De sabonetes também para banho, porque acho que banho é o lugar de refúgio, é aquele lugar íntimo mesmo, que a gente fecha a porta, tranca a porta e fica ali naquele nosso momento de intimidade. E é isso, eu acho, né? Mas cada coisa vai nascer ao seu tempo. Eu não vou esperar ter todos os produtos, já tá fazendo sabonete, já tá fazendo 4, 5, 6 velas para lançar a loja. Não, eu vou lançar a loja com a primeira ideia, que é essa vela que tá na minha cabeça, e vou encontrar alguém
para parir essa vela do jeito que ela tá na minha cabeça. Tenho que encontrar ainda alguém que venda, o fornecedor que venda esse pote que tá na minha cabeça. Aí depois vai nascer a outra, e aí eu faço o lançamento, divulgo no Instagram as nova vela, depois o óleo. Quero fazer também aquele difusor de ambiente, né, para que as pessoas possam colocar nos seus refúgios, nas suas casas, aquele que deixa o ambiente perfumado. Então é assim, gente, que eu tô com relação ao ateliê. Tá sendo muito gostoso esse processo de criação. Eu precisava realmente terminar o meu planejamento, organizar minhas ideias, entender onde eu ia colocar minha energia e aonde eu ia ter que deixar de colocar minha energia, porque não ia dar para criar tudo isso e não teria espaço na minha vida se eu ainda estivesse no arquétipo na prática, se eu ainda estivesse com a minha agenda cheia de mentoria, se eu ainda estivesse fazendo consultoria de arquétipos, se eu ainda estivesse fazendo atendimentos Theta Healing. E às vezes as pessoas querem mudar de vida, mas não querem abrir mão de nada. E eu entendo que na vida não tem como ir para a próxima fase sem renunciar à velha fase. E isso sou eu, tá? E quem não gosta de viver assim, que fique eternamente fazendo a mesma coisa, com o mesmo faturamento, vivendo do mesmo jeito e me deixe em paz com as minhas mudanças, tá bom? Então é isso. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo. Como sempre, né, não tem roteiro, tô puxando aqui o que tá acontecendo. E eu tô super em paz com a minha decisão e com os movimentos que eu estou vivendo por aqui. E não vejo a hora de estar com a Refúgio do Ser no ar, de estar enviando os primeiros pedidos, embalando os primeiros pedidos, criando as primeiras velas e levando um pouquinho desse bem-estar e deixando esse lugar seguro, mais acolhedor, mais aconchegante, com uma vela acesa, mais perfumado, enfim, mais iluminado, né, para que a gente possa iluminar as nossas sombras, iluminar as nossas sujeiras internas e lapidá-las ao ponto de elas serem transformadas em grandes pérolas valiosas, né, e que a gente possa se tornar essa pérola aos olhos das pessoas. Então, é isso, tá? Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Se contribuiu, clique em gostei. Se vocês gostam desse formato, clique em gostei. Eu sei que na medida que uma nova identidade nasce, um novo posicionamento nasce, pessoas ficam e faz parte, porque não se conecta mais com a nova versão, com a nova energia, e tá tudo bem. Tem outras pessoas que vão servir essas pessoas que ficam, assim como eu também, às vezes, quando mudo, né, acabo saindo e vejo que pessoas estão indo para outro caminho e que eu também não sirvo mais para a nova jornada daquela pessoa, e aí eu dou meu passo para trás, e se eu não posso ajudar, também não vou ficar ali embaçando, atrapalhando a pessoa, e deixa a pessoa seguir, crescer, evoluir. Então, eu entendo que algumas pessoas vão ficar e tá tudo bem, né? Eu acho que mais importante do que ficar segurando pessoas e se moldando para que elas nunca saiam da nossa vida é a gente respeitar a nossa essência, é a gente honrar quem a gente é e principalmente quem a gente consegue ser em determinado momento da vida. E nesse momento da minha vida, isso aqui é tudo que eu consigo ser, isso aqui é tudo que eu posso ser e eu vou honrar quem eu sou nesse momento até o fim, né? Se tem uma coisa que eu não faço é largar a minha mão. Eu sei que todas as pessoas podem largar, mas se eu estiver aqui do meu lado, eu sei que eu vou encontrar outras pessoas que vão estar numa mesma frequência e que vão dar as mãos para mim naquela nova fase e a gente vai caminhar juntas até o tempo que for importante e necessário e por aí vai, tá bom? Então é isso, a gente se vê em breve nos próximos vídeos.